pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de introdução ao estudo do sistema nervoso. Eu sou a professora Luciene Catá e vou acompanhar você nessa importante aula. Bem, para iniciar nossa conversa, é importante que a gente entenda o porquê desse subtítulo, né? Sistema nervoso como centro de controle do organismo. O nosso corpo, para seu bom funcionamento, exige a participação e a integração dos vários sistemas orgânicos que o constituem. O sistema nervoso, ele é um sistema que regula todos os outros e ele tem um papel central no controle e manutenção da homeostase corporal. Então, como o sistema nervoso, assim como o sistema endócrino, exercem um controle sobre os outros sistemas, eu coloquei esse subtítulo, né, do sistema nervoso como centro de controle do organismo. Bom, quais são as funções do nosso sistema nervoso dentro do bom funcionamento do nosso corpo, né? Bom, são várias as funções, né? Mas a gente pode resumir essas funções em três. A função sensitiva, que nos permite sentir, né, as alterações, perceber as alterações tanto externas quanto internas do nosso corpo, né? A gente precisa de sinais viajando da periferia do corpo para dentro do sistema nervoso central para que as sensações ocorram. A função motora, através da qual respondemos às informações sensoriais, gerando movimentos, né? E essa função de movimento depende de sinais que saem do nosso sistema nervoso central e vão para os efetuadores, que podem ser os músculos esqueléticos, os músculos lisos, cardíacos ou glândulas, e a função integradora, que, como o próprio nome indica, faz a integração entre a divisão nervosa sensitiva com a divisão nervosa motora, né? Na verdade, através da função integradora, o nosso sistema nervoso ele é capaz de analisar todas as informações sensitivas que chegam a ele, armazenar uma parte dessas informações e tomar decisões para gerar movimentos, né, acionando a função motora. Bom, para a gente entender bem o sistema nervoso, é importante que a gente conheça duas organizações desse sistema nervoso: a organização anatômica e a organização funcional ou fisiológica. Nós vamos começar com a organização anatômica, onde o nosso sistema nervoso é subdividido em duas grandes partes: o sistema nervoso central, que é uma central de comandos, né, formado pela medula espinhal, que cursa dentro da nossa coluna vertebral, e o encéfalo, que está dentro da nossa caixa craniana, né? E o sistema nervoso periférico, que é o conjunto de nervos que fazem o contato do sistema nervoso central com a periferia e da periferia com o sistema nervoso central. Além disso, dentro do sistema nervoso periférico, nós temos os gânglios, que são conjuntos de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, e as terminações nervosas livres, né? Então, tá aqui a organização anatômica principal, né? O sistema nervoso dividido em sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, que pode ser visto nessa figura, e sistema nervoso periférico, formado principalmente pelos nervos cranianos e espinhais. Os nervos cranianos partem da base do crânio, os nervos espinhais partem da medula espinhal, né? E também entraria aqui os gânglios e as terminações nervosas livres. Bom, dentro do conjunto chamado sistema nervoso, que envolve o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, a gente também vai ter subdivisões, né? E a gente pode visualizar isso aqui nessa figura. Quando a gente quer ver o nosso sistema nervoso, é importante que a gente avalie uma pessoa na vista dorsal, né? Por causa da formação embrionária do sistema nervoso. E aqui a gente consegue ver a medula espinhal, que vai estar cursando dentro da coluna vertebral. A gente consegue ver
partes importantes do encéfalo, que é o cérebro, que nos diferencia dos outros animais, com seus dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, o cerebelo com seus dois hemisférios também, e na frente do cerebelo o tronco encefálico, né? Com o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E sendo que o bulbo é contínuo com a medula espinhal. Nessa figura a gente vê os nervos, né? Raquidianos ou medulares, que são em número de 31 pares, sendo todos mistos, né? Todos possuem fibras nervosas que levam a informação sensitiva e fibras nervosas que levam a informação motora, né? Então, a gente pode ter uma visão mais real do sistema nervoso central, onde a gente consegue ver nessa figura aqui os dois hemisférios cerebrais, o cérebro humano, com suas proeminências, que são giros, suas reentrâncias, que são os sulcos, e suas reentrâncias mais profundas, que são as fissuras, e aqui a gente consegue ver a medula espinhal, né? Aqui a gente consegue visualizar que os dois hemisférios cerebrais são unidos, né, por uma estrutura que a gente chama de corpo caloso. Conseguimos ver também que o nosso cérebro é altamente vascularizado para que não falte suprimento de glicose e oxigênio, né, para a produção de energia por parte dos neurônios. E a gente então consegue também ter uma visão mais real da medula espinhal inteira, né, com suas dilatações. E aqui a gente tem a medula espinhal em corte transversal, né? Aqui a gente pode ver a substância cinzenta formando o H medular e a substância branca. Podemos ver também que quando os nervos chegam na medula espinhal, nós temos duas raízes, né? A raiz dorsal, que leva sinais aferentes ou sensoriais para dentro do sistema nervoso central, e a raiz ventral, que leva comandos motores para os músculos, né? Bom, o nosso sistema nervoso central tem que ser bem protegido, já que é para ele que chegam todos os sinais aferentes relacionados à sensibilidade. É dele que partem os sinais eferentes relacionados à motricidade. É dentro desse sistema nervoso central que ocorrem as funções cognitivas, emocionais, de aprendizado, de memória e tudo mais. Esse sistema nervoso central, sendo ele uma central de comandos, ele precisa de proteções, né? E aí nós vamos ter três tipos de proteções. A proteção óssea, que são os ossos do crânio, protegendo o encéfalo, né? É importante ressaltar que encéfalo não é igual a cérebro. O encéfalo é tudo aquilo que está dentro da nossa caixa craniana, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Proteção conjuntiva, que são as meninges, né? Da mais próxima do osso é a dura mater, a intermediária a aracnoide, e a mais próxima do sistema nervoso central é a pia mater, e a proteção líquida, que é o líquor, que cursa entre a aracnoide e pia mater, né? Tanto ali em torno do encéfalo quanto da medula espinhal, fazendo com que o nosso sistema nervoso central meio que flutue ali dentro do nosso corpo, né? Alguns espaços entre as meninges são muito importantes. A gente vai falar do espaço subaracnoide, que fica entre a aracnoide e pia mater, que é o local de circulação do líquor, que é uma proteção líquida para o nosso sistema nervoso central, né? Então, sistema nervoso central altamente protegido, proteção óssea, conjuntiva e proteção líquida. Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal. Nessa figura a gente consegue ver isso, né? A gente consegue aqui ver os dois hemisférios cerebrais, a pia mater, a aracnoide mater, a dura mater e a caixa craniana, né? Sabendo que no espaço subaracnoide, entre a aracnoide e pia mater, tanto no encéfalo quanto da medula, nós vamos ter uma proteção líquida, que é o líquor, né? Bom, dando prosseguimento, né, a gente tem aqui uma figura mostrando a estrutura da dura mater, que é a meninge mais próxima do osso. Ela tem uma estrutura bem forte, né, já que o papel dela é protetor, né? E aqui as funções principais do líquido cérebro espinhal, que é o líquor,
que é fornecer proteção mecânica, né, para que o sistema nervoso central não entre em contato direto com o osso. É muito usado no diagnóstico de doenças e é uma solução produzida pelos plexos coroides, que se encontram dentro de cavidades que a gente chama de ventrículos cerebrais, né? São 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo que a gente vai ver mais adiante, né? Então, nessa figura aqui, a gente consegue verificar um pouquinho a circulação do líquido cérebro-espinhal, né? Aqui a gente vê as setinhas mostrando o movimento desse líquido, né? E no espaço subaracnoide, né? Aqui a gente consegue ver o plexo coroide de um dos ventrículos laterais, né? O plexo coroide do terceiro ventrículo e também conseguimos ver o plexo coroide do quarto ventrículo, plexo coroide do quarto ventrículo, onde esse líquor é produzido para circular aí no espaço subaracnoide e no canal central medular, né? Fornecendo aí proteção mecânica e química para o nosso sistema nervoso central. A nível de encéfalo, nós temos as 3 partes que eu falei anteriormente, o tronco encefálico, que está muito relacionado aos sinais vitais, pois é nele que se encontra o centro cardiovascular no bulbo, centro vasomotor, centro de controle respiratório no bulbo e na ponte, né? E nós temos então, formando esse tronco encefálico, bulbo, ponte e mesencéfalo. Posteriormente ao tronco encefálico, a gente encontra o cerebelo, que está muito relacionado à função motora, e acima, em verde, a gente vê o diencéfalo, né? Que já é parte do cérebro, pois o cérebro ele vai ter o telencéfalo, formado pelos giros e pelos sulcos, corpo caloso, que une os 2 hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, formado pelo tálamo, o hipotálamo, e aqui a gente consegue visualizar também a glândula hipófise. Pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, é importante que entendamos que, para fins didáticos, o nosso cérebro, ele apresenta os 2 hemisférios cerebrais e a gente vê partes desses hemisférios cerebrais em cores diferentes aqui, né? Então, anteriormente a esse sulco aqui, que a gente chama de sulco central, a gente tem o lobo frontal. Posteriormente a ele, a gente tem o lobo parietal. Aqui atrás, nessa porção mais posterior, a gente tem o lobo occipital e aqui em roxo o lobo temporal. Cada região dessa apresenta funções específicas. Por exemplo, o lobo frontal, ele está muito relacionado à tomada de decisões, principalmente a área de córtex pré-frontal aqui, que fica logo abaixo da nossa testa. Mas também ele está relacionado ao envio de comandos motores para iniciar contrações musculares dos músculos esqueléticos. Já aqui o lobo parietal é muito conhecido pelo seu papel na recepção de sinais sensoriais, principalmente aqui no giro pós-sulco central, no giro pós-central. É para cá que chegam os sinais de somestesia, de sensibilidade geral, né? O lobo occipital é muito conhecido por receber os sinais da visão, o lobo temporal, os sinais da audição. E aqui a gente pode ver o cerebelo também, que, como eu disse antes, tem importantes funções motoras, né? Então, nós podemos perceber que cada área do nosso cérebro apresenta funções específicas já muito bem determinadas, né? Então, aqui novamente, lobo frontal, parietal, occipital e lobo temporal. Existe um lobo que a gente só consegue perceber se houver a abertura dos lábios do sulco lateral. Esse lobo é chamado de ínsula, ínsula quer dizer ilha, e é um lobo mais interno, né? Relacionado principalmente aos nossos processos emocionais, né? Como estruturas relacionadas
ao sistema límbico, que é a central das emoções, onde são processadas as emoções no nosso corpo. Bom, o que nós temos nesses lobos, né? Dá pra gente ver nessa figura que a gente tem giros, tem sulcos e a gente tem substância cinzenta e substância branca, né? A substância cinzenta, como o próprio nome indica, tem uma coloração mais escura porque ela é formada por corpos de neurônios, também por axônios amielinizados e os dendritos desses neurônios. Já a substância branca é formada por fibras nervosas mielinizadas, que no caso, né, a bainha de mielina, ela gera essa coloração branca, né, esses axônios mielinizados, e no nosso cérebro a gente percebe que a substância cinzenta é mais periférica, enquanto que a substância branca é mais interna, né? E nós vamos chamar essa substância cinzenta periférica do cérebro de córtex cerebral, que é para onde chegam sinais aferentes, de onde partem sinais eferentes e várias outras funções importantes, como a tomada de decisão relacionada ao córtex cerebral pré-frontal, né? E aí aqui a gente pode ver, né, uma vista mais medial de um hemisfério cerebral, né? Aqui a gente consegue ver os lobos coloridos, aqui a gente vê o corpo caloso que une os dois hemisférios cerebrais, que embora anatomicamente tenham as mesmas estruturas, né? Mas fisiologicamente têm funções diferentes. Aqui a gente consegue ver o diencéfalo com o tálamo aqui, o hipotálamo ligado à hipófise, tá? E aqui a localização do globo ocular, né? Para a gente conseguir identificar melhor o posicionamento das estruturas, tá certo? Então, a gente passa aqui para a nossa próxima discussão, né? Que é para mostrar em corte transversal a medula espinhal, cuja localização de substância cinzenta, ao contrário do cérebro, né, é interna, formando o H medular, e a substância branca é externa. Isso tem a ver com as funções, né, que são executadas por essas estruturas. Então, substância cinzenta no cérebro é periférica e substância branca interna. Na medula espinhal, o contrário, substância cinzenta interna e substância branca mais periférica, né? Bom, aqui é a mesma figura e aqui é uma figura que nos mostra a localização da medula espinhal dentro do canal vertebral. Então aqui a gente pode ver as vértebras e no canal vertebral a gente vê a medula espinhal, essa estrutura cilíndrica que tem importantes papéis aí dentro da fisiologia nervosa. Podemos ver aqui a raiz dorsal, que é sensitiva, a raiz ventral, que é motora, e a gente vai ver também aqui as proteções, né, conjuntivas de dura mater, aracnoide e pia mater na medula espinhal também. Bom, agora que a gente falou sobre a divisão anatômica do sistema nervoso, nós vamos falar um pouquinho sobre a divisão funcional desse sistema. E aí, quando a gente fala de divisão funcional do sistema nervoso, nós vamos trabalhar com grupos de neurônios que executam papéis diferentes, né? Então, nós vamos falar sobre a divisão aferente sensorial, também chamada de sistema nervoso sensorial, que é o conjunto de neurônios relacionados com a transmissão de sinais nervosos da periferia do corpo até o nosso encéfalo, né? Então, os sinais, né, são detectados por sensores de estímulos originados nos órgãos sensoriais e são enviados por grupos de neurônios em sinapse até uma área encefálica para que a gente tenha as sensações, né? Esses órgãos sensoriais podem estar na pele, nos músculos, nas articulações ou nas vísceras, né? Por outro lado, nós temos a divisão eferente ou motora, formando o sistema nervoso motor, que é um outro conjunto de neurônios
relacionado ao envio de comandos para músculos, glândulas, tecidos, gerando movimentos, secreção, respostas. Então, é o caminho em sentido oposto à divisão sensorial. E temos o sistema nervoso integrativo, que é o conjunto de neurônios que realizam a integração entre a parte aferente ou sensorial e a parte motora, além de interpretar, né, todos esses comandos aferentes para gerar as respostas motoras apropriadas. Bom, aqui é só uma observação, né? A gente está falando de sinais de sensibilidade, de sinais aferentes que saem da periferia do corpo e vão até o sistema nervoso central. A gente está falando de sinais eferentes ou motores que saem do sistema nervoso central e vão para efetores na periferia do corpo, né? E afinal de contas, quem transmite esses sinais de uma região a outra são os neurônios, né? Porque os neurônios são realmente as células capazes de gerar e conduzir os sinais elétricos chamados potenciais de ação, que no popular a gente chama de impulso nervoso, né? Então, eles têm toda uma especialização para conseguir gerar e conduzir esses sinais elétricos, que são os potenciais de ação, para que a gente tenha sensibilidade, movimento, cognição, emoções, aprendizado, memória, né? E aí, nós vamos ver que o nosso sistema nervoso é formado pelo tecido nervoso. E esse tecido nervoso não é só constituído dos neurônios, né? Além dos neurônios, nós temos a neuróglia, ou células da glia, que são células que vão fornecer sustentação e proteção para os neurônios, né? Eu costumo dizer que os neurônios, eles são os atores principais do sistema nervoso, porque são eles que geram e conduzem o impulso nervoso, que é o potencial de ação. E as células da glia são os atores coadjuvantes, que prestam toda a assessoria a nível de sustentação e proteção para que esses neurônios consigam fazer o seu papel, né? Essas células da glia são conjuntos de células, elas têm uma morfologia e uma funcionalidade diferente, né? Aqui a gente pode ver o astrócito, que tem como uma de suas funções formar a barreira hematoencefálica, né? Que é uma barreira entre os vasos sanguíneos e os neurônios. Então, ele tem prolongamentos no vaso sanguíneo e tem prolongamentos indo em direção aos neurônios. E aí vai formar uma barreira que seleciona o que sai do sangue e vai para o tecido nervoso. Além dos astrócitos, nós temos os oligodendrócitos, que vão formar bainha de mielina ao longo de vários axônios no sistema nervoso central, enrolando sua membrana ao redor desses axônios, né? Isso no sistema nervoso central, porque no sistema nervoso periférico, quem cumpre esse papel de formar bainha de mielina são as células de Schall, né, que a gente pode ver aqui, e temos aqui a micróglia, né, que tem papel fagocitário, né, uma limpeza aí do nosso tecido e sistema nervoso. Então, a gente vai perceber que as células da glia vão permitir que os neurônios exerçam sua função. Agora, neurônios também, eles podem ser classificados de vários meios, né? Utilizando-se de vários parâmetros. Então, neurônios que não têm bainha de mielina conduzem o impulso nervoso de forma mais lenta, a gente chama de amielinizados, né? Os que têm bainha de mielina formada pelo enrolamento da membrana de células da glia ao redor do axônio, oligodendrócito no sistema nervoso central, célula de Schall no sistema nervoso periférico, né? Eles conduzem o impulso nervoso mais rapidamente, a gente chama de condução saltatória. Os canais sensíveis à voltagem responsáveis pelas etapas do potencial de ação se encontram nos nodos de Ranvier, então a condução é mais rápida, né? E além dessa classificação em neurônios amielinizados e mielinizados, a gente também tem a classificação de acordo com a forma do neurônio, né?
O neurônio ele pode ser um neurônio bipolar, que vai ter dendritos, um prolongamento que forma os dendritos saindo do corpo celular e outro prolongamento que forma o axônio, também saindo do corpo celular. Temos os multipolares, que tem vários dendritos saindo do corpo celular e um único prolongamento formando o axônio, e o neurônio pseudo-unipolar, cujos dendritos já estão associados ao axônio e o corpo celular ele fica meio aqui de fora, gerando um único prolongamento que dá origem aos dendritos e aos axônios. É interessante falar dessa morfologia dos neurônios, porque essa morfologia, como tudo dentro da fisiologia, né, é essencial para a funcionalidade. Então, os neurônios pseudo-unipolares, a gente vai falar bastante deles quando a gente for dar a aula de sensibilidade e sensação, né? Porque os neurônios que contêm o receptor sensorial, eles são do tipo pseudo-unipolar na sensibilidade geral, né? E seus dendritos já fazem parte do receptor sensorial. Assim que ocorre despolarização, né, a nível de limiar de excitação nos receptores sensoriais, os axônios logo conduzem um impulso nervoso em direção ao sistema nervoso central. Então, os neurônios aferentes primários são do tipo pseudo-unipolar. Os multipolares a gente pode dar como exemplo, né, mas não é a única função, os neurônios motores, né, os motoneurônios alfa, que tem seu corpo celular na medula e seus axônios chegando ali nas fibras musculares estriadas esqueléticas por meio de prolongamentos, que são as terminações axonais, né? E aqui o bipolar a gente pode falar dos neurônios relacionados ao olfato, que tem os dendritos ali na cavidade nasal, né? Relacionados aos receptores de olfato, e os axônios indo em direção ao sistema nervoso central. Ou seja, a forma, né, de cada neurônio está intimamente relacionada à função que ele executa. Então, nessa figura, a gente vê dois tipos de classificação dos neurônios. De acordo com a presença de bainha de mielina, eles podem ser classificados como mielinizados ou amielinizados, e de acordo com sua forma, podem ser classificados em bipolar, multipolar, pseudo-unipolar. Existindo outras classificações também, né, que a gente pode ver aqui nessa figura, a heterogeneidade entre os neurônios, né? Bom, até agora a gente fez uma visão geral da divisão anatômica do sistema nervoso e da divisão funcional desse sistema nervoso. E durante a minha explicação, eu usei vários termos. E quando vocês forem estudar nos livros, nos artigos científicos, esses termos fazem parte da linguagem neurofisiológica e a gente precisa conhecer direitinho o significado de cada termo desse, né? Então, coloquei aqui uma listinha dos principais termos que eu já usei até agora e que a gente precisa ter o conceito bem consolidado na nossa memória, né? O primeiro dos conceitos é o conceito de fibra nervosa. O que é uma fibra nervosa, né? Uma fibra nervosa é o axônio de um neurônio com sua bainha de mielina, né? O nervo é um conjunto dessas fibras nervosas mielinizadas no sistema nervoso periférico. Como eu expliquei anteriormente, o nervo é a estrutura que faz a comunicação da periferia do corpo com o sistema nervoso central. Já o trato é um grupo de fibras nervosas dentro do sistema nervoso central. Então, vocês vão ouvir muitos nomes de trato. Então, trato espinotalâmico. Ele é formado por fibras nervosas que têm a mesma origem na medula espinhal e chegam no mesmo local, que é o tálamo, mas é um conjunto de fibras nervosas dentro do sistema nervoso central, enquanto que o nervo é um conjunto de fibras nervosas no sistema nervoso periférico. A substância branca que a gente citou anteriormente, né, que é periférica na medula, interna no cérebro,
Ela é formada por grupos de axônios mielinizados de muitos neurônios naquela região. Já a substância cinzenta, que é mais escura, ela é formada por corpos celulares, dendritos e axônios não mielinizados naquelas regiões de substância cinzenta, né? É bem importante que a gente entenda que o que dá a cor mais clara, né, que a gente chama de substância branca, é a presença da bainha de mielina, que é muito rica em lipídios, porque se a bainha de mielina é formada pelo enrolamento da membrana de células da glia ao redor dos axônios, né, essa bainha é muito rica em lipídio, e isso dá a coloração mais clara. Os gânglios são grupos de corpos celulares no sistema nervoso periférico e os núcleos, grupos de corpos celulares no sistema nervoso central. Então, esses conceitos, eles têm um papel fundamental na compreensão da neurofisiologia, né? Então, isso aqui tem que ficar bem claro para o estudante, para que ele realmente entenda como o nosso sistema nervoso trabalha, como ele funciona. Então, pessoal, dessa forma, com esses termos que a gente vai usar durante todo o nosso curso, durante todas as nossas explicações, eu encerro essa aula sobre introdução ao estudo do sistema nervoso, né? Nessa aula, então, nós vimos a divisão anatômica do sistema nervoso, a divisão funcional do sistema nervoso. Falamos um pouquinho dos termos usados em neurofisiologia, em neuroanatomia e terminamos com essa conceituação importante dentro desses conteúdos. Nas próximas aulas, nós vamos abordar o que é o impulso nervoso. Vamos abordar como esse impulso nervoso é transmitido através de uma via nervosa. Nós vamos trabalhar com as sinapses elétricas e químicas e vamos então ter uma aula da divisão aferente do sistema nervoso e da divisão eferente do sistema nervoso. Aguardo vocês nas próximas aulas e muito obrigado pela atenção.